Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Na primeira aula, nós vimos lá uma visão geral do ECA, né? Depois nós respondemos exercícios conforme esse aspecto. Mas eu não posso deixar vocês irem para a prova sem ir na lei propriamente dito, sem ir no estatuto propriamente dito, destacando alguns artigos, tá? Destacando aí alguns artigos que eu acredito que tem mais chances de cair na sua prova, tá? Então, o seu edital ele pede tanto a parte geral quanto a parte especial, né? E aqui nós vamos tratar nesta aula sobre a parte geral, alguns artigos da parte geral. Coloquei aqui para você todos os artigos da parte geral que o edital está pedindo e nós vamos comentar alguns deles, tá? Logo de cara, então, eu preciso destacar com vocês o artigo 2º. O artigo 2º é muito importante, com muitas chances de cair na sua prova, tá? Eu sei que vocês já sabem, mas olha o que ele diz. Considera-se criança para os efeitos desta lei, né? A criança é para o efeito da lei, né? Essa definição de criança é para efeito da lei, ou seja, a pessoa até 12 anos de idade, né? Então, a pessoa que tem até 12 anos de idade, incompletos, ou seja, então isso significa que são 11 anos, 364 dias, né? Uma pessoa com 11 anos, 364 dias é criança, conforme essa lei, tá? E adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade, tá? Aqueles entre 12 e 18 anos de idade. Fechou? Então, adolescente, 12 e 18 anos de idade, tá? Aí o parágrafo único nos diz: no caso expresso em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Existe sim algumas possibilidades de serem aplicados excepcionalmente o que está no estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, né? Por exemplo, no caso de adoção, só um exemplo, né? Se o processo de adoção iniciou quando a pessoa ainda era menor, quando a pessoa tinha ali 17, 16, 15 anos, mas o processo de adoção demorou e a pessoa alcançou os 18 anos, se tornando então assim adulta, mas o processo já existia anteriormente, neste caso é possível sim aplicar excepcionalmente as regras aqui do ECA para fins dessa adoção, beleza? Então, existe sim excepcionalidade sobre estes aspectos, né? Beleza? Tá, alguns pontos aqui bem óbvios. Tá? O artigo 5º é só para os encargos de consciência do professor, ele é muito simples também, olha que ele fala: nenhuma criança ou adolescente sofrerá nenhum tipo de negligência, discriminação, exploração, crueldade, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Os seus direitos fundamentais, né, não podem ser desrespeitados. Também bastante tranquilo, né? E aí a gente vai para os capítulos que o seu edital pede. Ele começa lá citando o título 2º, pedindo direito à vida e à saúde, né? É um assunto bem tranquilo, não tem muito detalhe, mas eu destaco aqui o artigo 8º, tá? O artigo 8º todinho eu destaco para você. Olha o que ele diz: é assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e às políticas de saúde para a mulher, de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Resumidamente, o que ele está dizendo é aquilo que o Sistema Único de Saúde, né, vai colocar lá na Lei 8080/90, né, que toda parturiente tem direito a um acompanhamento antes, durante e pós-parto imediato. Perfeito? E aqui ele está falando que essas mulheres, né, estando gestantes ou não,
têm o direito de ter um planejamento reprodutivo, né? E as gestantes têm que ter direito à nutrição adequada, atenção humanizada, gravidez, né? A um parto adequado e tudo mantido pelo Sistema Único de Saúde, beleza? Tá? O pré-natal, ele é a atenção primária. A saúde pública, ela, podemos colocar assim, que a rede pública de saúde, ela se divide em 3 grandes aspectos, né? Atenção primária, que é essa que ele está citando aqui, né? É o que você vai encontrar aí nos postos de atenção primária, né? A média complexidade, que já são hospitais, né? E a alta complexidade, que são hospitais especializados em algumas áreas, tá? Então, o pré-natal deve ser na primária, aquela que é de responsabilidade do município, tá? E isso é importante a gente saber, só para os encargos de consciência do professor. Ok. O parágrafo 6º, também é bem importante sobre esse assunto, fala que a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência. Este assunto, esse tópico ele é importante porque ele vira peguinha. Preste atenção no que ele está dizendo para gente. Ele fala assim, ó, que a parturiente e a gestante têm direito a um acompanhante de sua preferência. Ou seja, se a parturiente, se a gestante desejar ter como acompanhante a mãe, ok, tudo bem. Se ela desejar ter acompanhante o marido, ok, tudo bem. Se ela desejar ter o acompanhante um amigo, ok, sem problema nenhum, beleza? Porque quem decide o acompanhante da gestante da parturiente é aí, né, a própria parturiente, beleza? Durante todo o trabalho pré-natal, o trabalho de parto e o pós-parto imediato. Fechou? Tá? Então, bastante simples. Eu recomendo vocês darem uma lida na lei inteira, tá? Vou destacar aqui só alguns pontos, mas eu recomendo sim. Muita coisa é óbvia. O parágrafo 5º aqui do artigo 14, ele é bem importante também, vou destacar ele para você, tá? Olha o que ele fala, é obrigatório a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico, né? O que ele está dizendo é que todo o programa de prevenção, de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades, né, é obrigatória ser aplicada às crianças até os 18 anos, até os 18 meses, tá? É obrigatório até os 18 meses, certinho? Em relação ao seu protocolo em outro instrumento. Protocolo, neste caso, são as ações médicas, né? Existe protocolos para acompanhamento de doenças, o protocolo verifica ali se existe, por exemplo, sintomas, se tem aqueles sintomas, qual é a possibilidade daquela doença ou não, né? Então, protocolos é sim uma forma da saúde trabalhar, tá? Então, ele está dizendo, olha, terá que ter protocolos para atender as crianças até 18 meses de vida, né? Aí também costuma ser na atenção básica primordialmente, e aí se precisar, média e alta complexidade. Então, bastante simples também. O capítulo 2, esse já é mais importante para essa prova. Por quê? Porque nós estamos falando de uma prova que vai trabalhar com polícia militar e bombeiro militar. E um dos aspectos importantes nesse ponto, né, é a questão do direito à liberdade, né, o respeito e a dignidade. Da mesma forma que a anterior, que trabalha sobre as questões de saúde, que também é importante, que de saúde é importante, porque não podemos esquecer que essa prova também é para corpo de bombeiro militar. Então, saúde é bem importante nela, né? Sendo que para a polícia militar,
o aspecto do direito à liberdade e respeito à dignidade também é muito importante, tá? Então, ele começa de uma forma bem simples, que toda criança tem direito à liberdade, direitos civis, direitos humanos, direitos sociais, beleza, tal, né? E aí ele vem citar alguns aspectos que está no artigo 16, que eu destaco aqui para vocês. Olha o que ele fala. O direito à liberdade, o que é a liberdade para a criança? O que ela compreende? Né? Então ele fala, vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, ou seja, o direito de ir e vir. Esse é muito importante, opinião e expressão. Né? A criança tem o direito de opinião e de expressão. Uma outra coisa muito importante, crença e culto religioso. Toda criança tem o direito de crença e de culto religioso. Tá? Criança, adolescente, tem direito a crença e culto religioso, seja ele qual for, tá? Seja ele qual for, até mesmo não ter, caso assim deseje, certo? Brincar, praticar esporte, tal. O quinto, participar da vida familiar e comunitária sem nenhum tipo de discriminação. Então a criança tem o direito de participar da vida comunitária, da vida familiar, sem ser discriminado por ser criança, tá? Participar da vida política, Kennedy. Como que criança participa da vida política, adolescente participa da vida política, né? Se a gente coloca a lei brasileira, sabemos que a partir dos 16 anos é facultado as pessoas poderem votar. Então, um adolescente de 16 anos, a ele é facultado votar, caso ele queira votar. Né? Além disso, existem os outros aspectos da vida política. A vida política não é só o processo eleitoral em si, mas também o aspecto da participação do controle social, né? Como, por exemplo, ele pode participar de grêmio estudantil, é vida política, ele pode participar de associações de moradores, é vida política, né? Entre vários outros aspectos. Ele pode fazer, por exemplo, um vestibular. Fazer vestibular é vida política. Está dentro dos direitos políticos. Para vocês receber um direito público, você recebe por conta dos seus direitos políticos, entre outros aspectos. Beleza? Tá? E caso necessário, essa criança, esse adolescente pode buscar refúgio, auxílio e orientação. Beleza? Tranquilo. O artigo 18, também bem tranquilo e importante, fala que é necessário garantir a dignidade da criança e do adolescente, né? Não podendo oferecer a ele nenhum tipo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, beleza? Nenhum tipo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Você, policial militar, está fazendo ali a sua ronda. Você vê alguns jovens que podem estar ali. Você não sabe a idade deles nem nada, mas eles podem estar cometendo um crime ou, no caso de um adolescente, um ato infracional. O que vocês fazem, policiais? Vocês abordam esses adolescentes, né? Vamos colocar que esses adolescentes sejam menores. Então tem ali 16, 17 anos. Ok, né? Você pode revistá-lo? Sim, você pode revistá-lo. Revistar alguém não é vexatório. Não é. Beleza? Não é vexatório. Certinho? Agora, revistar não é vexatório. Beleza? Agora, por exemplo, ao revistar, pode deixar esse adolescente nu em público? É óbvio que não, porque seria um ato vexatório. Bem tranquilo, né? Você pode revistá-lo? Pode sim. Mas você pode dar um tapão no ouvido desse adolescente? É óbvio que não, porque seria violento. Beleza? Tranquilo? Você pode, ao abordar esses adolescentes, você pode estar com a arma em punho? Pode, lógico que você pode estar com a arma em punho, lógico que pode. Mas você pode dar uma coronhada? Não, além de ser violento, é um tratamento desumano. Tá? Então, é necessário sempre pensar nas questões da legalidade quando você age como policial, beleza? Se você estiver dentro da lei, a lei também vai estar ao seu favor. Bastante tranquilo, né? Aí ele vem dizendo aqui algumas questões, né? Sobre o que ele entende como tratamento cruel, degradante e tal. Então ele cita aqui alguns deles, né? Bastante
Também um senso comum, bem tranquilo, né? Você entende ele bastante tranquilamente. Ok. Dos direitos à convivência familiar e comunitária. Neste caso, é bastante tranquila a maior parte dos aspectos. Eu prefiro já chegar lá nos tópicos que mais me interessam sobre esse assunto. Cadê? Primeiros tópicos que me interessa é esse termo aqui, ó. Isso vai ser citado em vários artigos. Por exemplo, aqui, ó, pátrio poder, né? O pátrio poder está citado aqui, está citado aqui também, ó. Mas ele está cortado, tá vendo? O termo pátrio poder não se utiliza mais dentro do ECA desde 2009, tá? Agora, o termo correto é poder familiar, tá? O termo adotado atualmente é poder familiar, tá? Poder familiar. Poder familiar. Ok. Tá, alguns pontos que me interessam para essa prova. Primeiro, algumas definições, tá? O artigo 25 ele vai falar da família natural e o seu parágrafo único me dá uma definição sobre ela. Olha o que ele diz. Sobre a família extensa, né? Ou família ampliada, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber aqui é exatamente separar, entender o que é a família natural e entender o que é essa tal família extensa ou ampliada, conforme o ECA, tá? Conforme o ECA. Então, olha o que ele diz. Entende por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, pai, mãe e filhos, né, é família natural. Ou só a mãe e filhos é família natural. Ou só o pai e filhos é família natural. Beleza? Tá? Agora, o que é uma família extensa ou ampliada? Aquela família que se estende além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal. Certo? Então, qualquer família onde que tem pai, filhos, pais, filhos e sobrinhos, já é uma família ampliada. Pais, filhos e avós, já é ali uma família ampliada. Beleza? Tá? Só que aí ele vai dizer, formada por parentes próximos com os quais crianças e adolescentes convivem e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Beleza? Então, família natural, pais e filhos, né? Ou só o pai e os filhos, ou só a mãe e os filhos. E a família extensa ou ampliada tem os pais, tem os filhos e outros membros da família, aonde que há convivência e há vínculo de afinidade e afetividade entre essas pessoas. Tá? Bastante tranquilo. Da família substituta. Definição do artigo 28, bem importante. Olha que ele fala, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. É isso que eu quero que vocês lembrem. Para que uma criança ou um adolescente vá para uma família substituta, essa só pode ser feita mediante essas três estruturas: guarda, tutela ou adoção. Ok? Tá? Guarda, tutela ou adoção. O parágrafo 4º também bem óbvio, né? Mas eu preciso destacar. Olha o que ele fala. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. A regra é essa. Tá? Irmãos são colocados sob a mesma guarda, tutela ou adoção da mesma família substituta. Certo? Essa é a regra. Aí ele vem com a exceção, ó. Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outras situações que justifique plenamente excepcionalidade de solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais, tá? Mesmo que por motivos de segurança justifique a separação dos filhos, dos irmãos, vai se evitar, né? Sempre evitar que haja o rompimento definitivo dos vínculos fraternais ali. Tá? Bastante tranquilo.
Aí ele vai me dando definição de guarda, tutela e adoção. Recomendo uma lida sobre essas definições. Cadê? Ok. Do direito à educação, à cultura, esporte e lazer. Também título muito tranquilo, não tem muito segredo aqui em relação a esse título, né? Basicamente ele fala sobre o direito das crianças, dos adolescentes, tá? Eu gosto muito da ideia que cita bem aqui, ó, que a educação, a cultura, o esporte e o lazer prepara essa criança, esse adolescente, para o exercício da cidadania. O que é ser cidadão? Exercer a cidadania é ter garantido os seus direitos civis, políticos e sociais, né? E a utilização desses direitos, né? Vivendo assim em um país democrático, tá? No caso do Brasil. A qualificação para o trabalho, então a educação deve qualificar sim para o trabalho. Então, além de exercer para a cidadania, deve qualificar para o trabalho conforme o ECA. Isso também está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá? Essa mesma perspectiva aqui também está na Constituição, tá? Então é importante ressalvar esses tópicos, tá? Aí ele começa citando algumas coisas, né? Primeiro, algumas características da educação brasileira, tá? Se fosse uma prova de professor, cairia mais isso. Mas aqui tem alguns aspectos importantes que eu quero destacar. Primeiro, toda criança e adolescente tem o direito de ser respeitado por seus educadores. Tá? Simples assim, tem o direito de ser respeitado por seus... Não quer dizer que não tem que respeitar também, é óbvio. Mas aqui está falando que eles têm o direito de ser respeitados pelos seus educadores. Tá? Inclusive direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Instâncias escolares superiores, Kennedy, amados. Principal instância que ele pode recorrer chama-se conselho de classe. O conselho de classe é uma instância superior na escola. Tem os professores vão lá, aplicam suas avaliações. Caso a avaliação não seja positiva para o estudante, ele queira recorrer, ele pode recorrer ao conselho de classe, tá? Importante, é uma instância escolar superior, sim, tá? O conselho de classe, é a principal instância, inclusive, para esse tipo de assunto, beleza? Então tem aí, ele pode participar de entidades estudantis, né? Direito de organizar e participar de entidades estudantis sem maiores problemas. Ok, vai falando de uns aspectos da educação. O parágrafo 1º aqui do artigo 54, ele é bem importante porque quando cai, derruba meio mundo de gente. Olha o que ele diz. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que ele está dizendo é que é um direito que precisa ser cumprido. Esse subjetivo significa o seguinte, olha, o fato de existir a criança, o fato de existir o adolescente, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é seu direito e o Estado é obrigado a ofertar. Se o Estado não ofertar diretamente, o Estado necessita contratar uma instituição privada para ofertar isso para esse estudante, porque é um direito público subjetivo, ok? Tá? Às vezes o examinador coloca essa frase lá para te confundir. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo? Aí ninguém pensa, olha, não é subjetivo não, é objetivo. Lógico que é objetivo, que é um direito claro, mas é subjetivo. O termo correto é subjetivo, beleza? Significa que todos têm direito a essa respectiva demanda. Simples. Ok, fechou.
E aí do direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Né? Os artigos que mais me interessam tá aqui no artigo 60, que ele fala assim, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Beleza? Tá? Então é proibido qualquer pessoa ali, menor de 14, trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Tem que estar na condição de aprendiz para poder exercer essa demanda, tá? Conforme está aqui. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada pela legislação, tal, beleza. O artigo 64 complementa o que está lá no artigo 60, que fala adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem, né? Ou seja, na condição de aprendiz. Adolescente e aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Também bastante tranquilo, né? Se ele é aprendiz maior de 14 anos, mas é aprendiz, mas mesmo sendo aprendiz, é garantido a ele os direitos trabalhistas e previdenciários. Não é um contrato de trabalho igual um adulto, mas ele tem ali direitos previdenciários garantidos e trabalhistas garantidos. Ok. Alguns tópicos bem óbvios, né? Ele não pode trabalhar no horário que ele está frequentando a escola, bastante tranquilo. Ok. E o último ponto que ele vem nos pedir, no título 3º, da informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. Bastante tranquilo esses tópicos aqui, né? Alguns detalhes que me interessam, por exemplo, aqui no parágrafo único, que ele diz o seguinte, ó. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis. Então, se é menor de 10 anos, só pode entrar se tiver acompanhada dos pais ou responsáveis. Beleza? Simples assim. Lugares de espetáculos, tal. Parágrafo único, também bastante tranquilo, que é necessário hoje ter ali o aviso de classificação de idade, né, para espetáculos, apresentações, anúncios e outras coisas mais, né? É bem importante. Parágrafo único fala também de proteção, né? O parágrafo único e o parágrafo 78, olha que ele fala, as fitas a que se alude a este artigo deverão exibir no invólucro informações sobre a natureza da obra e a faixa etária que se destinam, né? Então, qualquer revista ali e tal tem que ter, por exemplo, o invólucro, a faixa etária e ao que se destina aquele produto, tá? Por exemplo, tá aqui o artigo 78 complementando isso, onde fala que as revistas que mantêm material impróprio e inadequado à criança deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Bastante tranquilo também. Tá? E o artigo 81 me chama muita atenção para fins de sua prova, tá? Muita atenção. Porque ele vai falar de algumas proibições de produtos para crianças e adolescentes. Tá? Não pode vender para crianças e adolescentes armas, munições e explosivos, nem bebidas alcoólicas, nem produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Por exemplo, cola de sapateiro. Cola de sapateiro é para uma coisa, mas pode usar para outra, né? E isso pode gerar dependência física ou psíquica. Então, não pode vender cola de sapateiro para menores. Simples assim. Tá? Fogos de estampido e de artifício, né? Também não pode ser vendido para adolescentes nem crianças, exceto aquelas pelo reduzido potencial, seja incapaz de provocar dano físico, né? Em caso de utilização indevida. Tá? Aqueles traquezinhos, por exemplo, tá? Bastante simples. Ok. Também não pode ser vendido, muito importante isso, para menores, bilhetes lotéricos e equivalentes. Tá? E o artigo 82, também bastante importante,
É proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se é autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Ou seja, se você for viajar com o sobrinho, por exemplo, só você e seu sobrinho é menor, eu recomendo você conseguir a autorização dos pais, caso você possa ter que dormir em um hotel, por exemplo, porque sem autorização dos pais você terá problema, perfeito? Simples assim. Tá? Então é proibido hospedagem de criança e adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênito, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Da autorização para viajar, também recomendo uma lida aí da autorização para viajar. Né? Eu só quero destacar aqui o artigo 83 e os seus primeiro parágrafo e as duas primeiras alíneas, que fala assim, ó, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Comarca é a divisão judicial, né, da justiça, beleza? Então, comarca tal, às vezes é mais de um município dentro de uma mesma comarca, tá? Então, menores de 16 anos não podem viajar fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem a expressa autorização judicial. Pelo menos é o que está na lei, tá? A autorização não será exigida quando, tratar de comarca contígua, né, da residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, se é na mesma unidade de federação ou incluída na mesma região metropolitana. Ou seja, se é uma comarca contínua, uma colada na outra, tá? Acontece ali uma ligação geográfica entre essas duas comarcas. Se elas existirem, aí eles podem viajar, tá? Desde que ainda esteja na mesma unidade de federação, ou seja, dentro do mesmo estado, tá, brasileiro, certo? Então, por exemplo, duas comarcas contíguas dentro do Paraná, aí ok, tá? A criança na linha B fala assim, a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, também não vai precisar, né, de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Ascendente, os avós, os bisavós, até o 3º grau. Colateral, os irmãos maiores de idade, os irmãos, colateral maior, tá? Os irmãos de idade também entra aqui, ok? A pessoa maior é expressamente autorizada pelo pai ou pela mãe, se está acompanhado de uma pessoa maior e este tem uma autorização expressa do pai e da mãe, tá? E a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder autorização válida por 2 anos. Então existe também a possibilidade de permitir que a criança viaje sozinho, o adolescente viaje sozinho, né? Ali pedindo por juiz uma autorização por 2 anos. Beleza? Bastante tranquilo. O artigo 84 faz algumas mudanças só por conta da questão de ser para viagem internacional, né? Viagem ao exterior, tá? Então ele fala, ó, quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver com ambos os pais ou responsáveis. Para viajar fora do país só com a mãe, precisa da autorização do pai. Para viajar para fora do país só com o pai, precisa da autorização da mãe. Perfeito? Então, ambos os pais ou responsáveis. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro. Né? Bastante tranquilo. Sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair sem a companhia de estrangeiros, em companhia de estrangeiros, residente ou domiciliado no exterior. Ou seja, para uma criança sair do Brasil na companhia de um estrangeiro, ele tem que ter uma autorização judicial para esse fim. Tá? Para um adolescente também. Para um adolescente lá, um moleque lá de 14 anos, que joga muita bola, joga muito futebol. E para a Europa, né, por exemplo, sem acompanhamento dos seus pais, ele só vai mediante autorização judicial. Tá? Se o cara veio lá da Europa buscar ele aqui para jogar a bola lá, só mediante autorização judicial. Isso aqui é muito importante, né, amados? Evitar ali tráfico de crianças, né, questão de exploração
sexual de crianças e adolescentes fora do país também. Tá? Isso é muito importante que haja essa autorização judicial, porque, em teoria, o Poder Judiciário vai verificar as condições reais dessa criança nesse outro país e ver se está tudo certinho ou se pode ter algum tipo de problema. Esses são os aspectos gerais. Eu ainda irei gravar mais uma sobre a parte especial, citando alguns tópicos da lei aqui para você que me chama mais atenção para sua prova. Valeu e até lá. Tchau, tchau.